Você sabe que a apneia do sono pode matar? Você sabe qual que é o perigo de você roncar, dormir mal e a apneia do sono? E aí, o Monjaro agora serve para tratar a apneia do sono? Você sabe o que é a apneia do sono? Vem comigo que hoje eu vou te explicar tudo sobre a apneia do sono e aquele seu primo, seu pai, seu parente que não dorme tão bem. Olá, eu sou o Dr. André, sou cardiologista, sou nutrólogo, estou formado há mais de 12 anos, a gente tem nosso consultório aqui em Campinas e a gente já trabalha com emagrecimento, saúde, condicionamento cardiovascular. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a apneia do sono. O que é a apneia do sono? Primeira coisa que eu sempre gosto de explicar é o que é a apneia, a síndrome da apneia obstrutiva do sono. É o fato da gente ter quedas do nível de saturação, uma desoxigenação do nosso cérebro, do nosso corpo, durante o sono. Como eu gosto de explicar isso para os pacientes? Sabe aquele parente seu, seu pai, sua mãe, alguém da sua família que você conhece, seu parceiro, tal, esposa, namorado, que seja. Sabe aquela pessoa que durante a noite ela para de respirar? Você vê que ela está dormindo, de repente está um silêncio que ela parou de respirar. Ou que quando você vai ver ela acorda assustado, tem episódios de ela perceber que está faltando ar, que ela acorda sentindo, puxando ar. Tudo isso, né, são sinais, são sintomas que ela pode ter síndrome da apneia obstrutiva do sono. O que acontece? Como é fisiopatologicamente isso que acontece? O paciente, ele ao dormir, né, ele tem uma queda da epiglote, geralmente o mais comum é uma queda da epiglote, e você tem uma obstrução na via respiratória e por isso você entra em apneia, por isso que é a síndrome apneia. O que é a apneia? Você para de respirar. E aí, nesse período que você para de respirar, você tem uma queda dos níveis de oxigênio. Muitas vezes você tem até alteração de frequência cardíaca, pode acelerar e tudo mais. E se chega no nível mais grave, o paciente pode até acordar assustado, pode ter até alguns outros quadros de roncar muito alto e tudo mais. E por que hoje, né, a gente fala tanto da apneia obstrutiva do sono, da síndrome da apneia obstrutiva do sono? Porque é muito comum no paciente obeso, naquele paciente que está muito fora do peso. Isso é muito comum. E acabou de sair recentemente que agora o Monjaro aqui pela Anvisa, a primeira medicação aprovada oficialmente para você tratar síndrome da apneia do sono. O que, para você que já acompanha aqui nosso canal, né, você já sabe que a gente perde peso, você melhora a qualidade do seu sono. Então faz super sentido, porque a medicação é muito eficaz na perda de peso, o paciente perde aí 10, 15, 20 quilos, e aí com isso vai melhorar o seu sono. Por quê? Porque a gente sabe que síndrome da apneia obstrutiva do sono, né, dificulta muito o sono. É muito comum em pacientes obesos e em pacientes que estão fora do peso. Isso é uma cascata, né? Eu sempre gosto de explicar para os pacientes. A síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela dificulta a perda de peso e com isso o paciente que está num peso excessivo, ele favorece você aumentar a chance e piorar o quadro da síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, o que acontece? É uma cascata. Então, aqui na clínica, o que a gente faz? Melhora a parte do sono, entende? E também melhora aí o emagrecimento. E aí, com isso, você consegue resolver as duas coisas e você tem um resultado muito melhor, tanto para você tratar a síndrome da apneia obstrutiva do sono, quanto para você poder tratar, né, a obesidade, fazer o emagrecimento de fato. Quando a gente ronca, ou quando você tem essas pausas respiratórias, você tem uma dessaturação. Então, cai os níveis de oxigênio no nosso corpo, no nosso cérebro, e com isso você aumenta o estresse do nosso corpo e com isso você acaba tendo aqueles despertares, aqueles roncos, aqueles sustos. E é por isso que você na síndrome da apneia obstrutiva do sono, você tem esses episódios de micro despertares, você tem episódios longos de baixa oxigenação, a gente considera abaixo aí de 90, tá? E por isso que é importante também você ter esse diagnóstico. O diagnóstico, lógico, a gente consegue fazer com dados clínicos, só que é importante também a gente fazer uma polissonografia, que na clínica a gente faz a polissonografia, e é importante a gente fazer esse exame para a gente poder confirmar e ter certinho laudado e explícito para o paciente esse risco mais aumentado dele ter mais arritmia, mais doença cardiovascular, mais infarto, mais AVC. Então por isso que é importante também o tratamento, não só da obesidade, mas também, né, para o paciente conseguir dormir melhor, né? E aí em casos graves a gente pode até indicar um CPAP, alguns outros tipos de aparelho, nem que seja um período temporário até esse paciente perder peso, e aí a gente faz um novo exame de controle para ver se melhorou esse sono, como está esse sono. Quando você também tem a apneia obstrutiva do sono, a gente já sabe que você tem um quadro crônico de inflamação, porque o corpo não consegue se descansar, se relaxar, e ele não tem essa parte de restauração que o sono tem. Então é um paciente que dorme mal, é um paciente que aumenta o risco dele desenvolver diabetes, hipertensão, e é um paciente que aumenta os fatores de risco de doença cardiovascular. Então acaba sendo um paciente com risco aumentado de ter todas essas doenças por conta, né, de um sono indevido. A gente sabe que aqui na clínica é um dos pilares principais do sono adequado. Então você não tendo esse sono adequado, a gente já sabe que você já está começando com uma dificuldade a mais aí.
Bom, alguns sinais de alerta, como eu falei para vocês, os sinais de alerta que a gente vê, que a gente fica preocupado é se o parceiro, nossa esposa está roncando, se você quando ele dorme, você percebe que tem esses episódios de apneia, de pausas respiratórias, né? Se o paciente acorda assustado, são todos esses sintomas clínicos. Mas o ideal é você ver com o seu médico, né? Eu estou à disposição também para você fazer uma polissonografia e avaliar aí a qualidade desse sono, como está esse sono e todos os detalhes em relação à qualidade desse padrão de sono do paciente. E aqui, assim, em relação aos exames, os principais exames que a gente faz é a polissonografia, para você poder ter esse diagnóstico, lógico, a parte clínica é muito importante, e também o tratamento, né? A gente tem que sempre ver vias aéreas, dependendo do paciente, se é um paciente mais grave, a gente pode pedir uma avaliação, né, de um neuro, de um otorrino, de um médico do sono para auxiliar a gente. Mas via de regra, se o paciente está muito fora do peso e faz um emagrecimento, acaba melhorando aí esse padrão do sono e melhora até, muitos casos aqui a gente tem na clínica relatado que teve uma melhora significativa do padrão do sono desse paciente e uma reversão do quadro da síndrome da apneia obstrutiva do sono. E aí, gostou desse assunto? Se inscreva no canal, curta, compartilhe e se tem alguém na sua família ou que você conhece que dorme mal, que ronca muito, que tem episódios de hipopneia ou pausas respiratórias, encaminhe esse vídeo para ele. Vamos fazer a informação de qualidade chegar ao máximo de pessoas possíveis.